Segundo Samuel, no capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 8, a palavra do Senhor diz o seguinte, aqui no versículo 6, o rei e os seus soldados, falando de Davi, marcharam a Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Os jebuseus disseram a Davi, você não entrará aqui, porque se você tentar entrar aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Mesmo aqueles que não conseguem andar, que não conseguem enxergar, eles são capazes de se defenderem contra você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse, quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. Declara assim comigo, o canal das águas, a passagem das águas. Eu quero colocar meu foco sobre essa estratégia que Deus trouxe à memória de Davi para que ele pudesse conquistar Jerusalém, estabelecer, para que pudesse conquistar esse território onde os jebuseus estavam, estabelecer ali a cidade de Jerusalém. É por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Você poderia ficar de pé um instante só, para a gente ter só um momento de oração nessa manhã, tão gostosa, tão preciosa que Deus nos proporcionou. Aleluia. Abra as tuas mãos, fique confortável diante de Deus, a não ser que você tenha dificuldade e queira permanecer sentado, fique à vontade em fazer isso, nós somos livres, mas eu queria ter esse momento de oração com você. Levante a sua voz em gratidão ao Senhor, em louvor ao Senhor, em intercessão. Aleluia, na expectativa de que o Senhor possa colocar uma porção específica dentro do seu coração nesta manhã. Pai querido, obrigado. Obrigado por esse tempo nesta casa. Obrigado por esse tempo com os teus filhos. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Deus, eu me uno ao teu povo em oração, me uno aos teus filhos em oração, para que mais uma vez o Senhor possa vir sobre as nossas vidas. De fato, o Senhor já está presente entre nós e já ministrou os nossos corações enquanto nós adorávamos o teu nome e nos rendíamos diante de ti, Pai. A palavra já ardia, já queimava através da adoração, enquanto diante de ti oferecíamos o incenso. Porém, mais uma vez eu quero te clamar com essa igreja, Pai. Eu quero entrar na tua presença juntamente com o teu povo. Pai, continua conosco, Deus. Abre o céu sobre as nossas vidas. Nós viemos aqui, obviamente, antes de mais nada, para te apresentar algo, para te entregar algo, Deus, para nos rendermos diante do Senhor. Mas nós também sabemos que todas as vezes que nós estamos na tua presença, te oferecendo algo, o Senhor também abre os céus, descortina os céus e derrama sobre nós a tua porção, porque toda vez que estamos na tua presença, nós somos enriquecidos pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bondade, pela tua direção, pelas bênçãos do Senhor. E eu oro para que o Senhor possa descortinar os céus e nos trazer um entendimento tão claro e uma certeza de que mesmo em meio às incertezas e inconstâncias, Pai Celeste, pelas quais nós passamos nesse mundo, às vezes cheio de tribulações, Pai Celeste, traga ao nosso coração o entendimento e a convicção de que o Senhor está conosco, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não sentimos, não faz diferença. O Senhor vai estar lá, nos guiando, nos guardando, nos protegendo de uma forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez por aquilo que Ele é. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus. Queridos, eu amo esse texto da palavra do Senhor. Mesmo que você não seja familiarizado com a Bíblia, as histórias e as conquistas de Davi são conquistas que enchem o nosso coração de fé, que nos inspiram a continuar caminhando em Deus e crendo na manifestação dos
dos seus milagres. Essa parte específica aqui no livro de 2 Samuel foi aquele momento onde Saul havia morrido, e aí vieram os líderes, vieram os principais responsáveis pela congregação do povo de Israel, e disseram: Davi, mesmo quando Saul governava, quando Saul estava conosco, você era o guerreiro, você era o homem que nos conduzia à batalha e nos fazia retornar também em segurança. E todas as tribos chegaram a uma conclusão: esse é o momento, porque existe uma palavra sobre a sua vida, de que você apacentaria o povo de Israel. Então ali, diante dos líderes, Davi foi reconhecido como rei sobre todo o povo de Israel, sobre toda a congregação do povo de Deus. E Davi, tomando posse daquele momento da frente do povo de Israel, no coração dele, ele desejou estabelecer a capital de Jerusalém. Ele desejou estabelecer a cidade de Deus. E no coração dele, ele colocou os olhos nessa localização onde estavam os jebuseus, que é Jerusalém, e ele disse: aquele lugar pertence a nós, aquela região pertence a nós. Vamos tomar posse, né, de Jebus, e vamos declarar que aquele lugar é a cidade do grande rei. Ali vai ser estabelecida a capital da adoração. Porém, naquela época, naqueles dias, os jebuseus estavam habitando naquela localidade, e realmente era uma fortaleza. Eu tive o privilégio de estar em Israel, e em volta de Jerusalém existem montanhas, e os jebuseus, eles se apossaram dessa vantagem, e exatamente para dizer: olha, aqui ninguém consegue acessar, aqui ninguém vai chegar. Mas Davi, ele disse: nós vamos tomar posse daquele lugar, porque aquele lugar pertence ao Senhor. Mesmo através de Moisés, e depois com Josué à frente do povo, tendo eles conquistado tantos territórios, a Bíblia diz que essa localização não foi possível ser conquistada. Por exemplo, no livro de Josué, no capítulo 15, versículo 63, Josué faz essa menção. No livro de Josué nós encontramos essa menção, no versículo 63, quando a palavra do Senhor diz: os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém até hoje, e os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. E olha que Josué foi o cara da conquista. Josué foi o cara que levou o povo a expandir o território de Israel, baseado nas promessas que Deus fez ao seu povo. Mas aqui eles não conseguiram chegar. Conforme eu disse, exatamente devido à vantagem militar que eles possuíam e a segurança garantida pelas muralhas da cidade, também conhecido como a fortaleza de Sião, que era conhecida como a fortaleza dos Jebus, a fortaleza dos jebuseus. E eles não foram expulsos durante a conquista de Canaã pelos israelitas, tornando-se então um território neutro, onde os filhos de Israel, conforme a gente leu em Josué, não conseguiram acessar aquele lugar. E quando Davi declara: nós vamos conquistar Jebus, nós vamos tomar posse, é promessa nossa, Deus falou que essa área aqui nos pertence. Os jebuseus, eles zombaram de Davi e disseram: Davi, se você tentar entrar nesse território para tomar posse dessa região, nós não colocaremos os nossos melhores soldados para lutar contra você. Nós não usaremos todo o nosso exército para te resistir. Nós vamos colocar os que não conseguem ver, os que não conseguem andar. Em outras palavras, vamos colocar os cegos, vamos colocar os coxos. Eles serão suficientes para te resistir. Eu não sei quanto a você,
na sua caminhada, na sua jornada, mas é bem provável, porque estamos aqui nesse mundo, né? Já estivemos ou estamos diante de algumas impossibilidades, situações onde você olha com os olhos naturais e você diz: isso é impossível. Não há como isso acontecer. A nossa humanidade, a nossa mentalidade, o nosso mindset voltado para essa terra nos coloca em situações de limitações, e todos nós temos as nossas limitações. Aí é que entra a diferença de sabermos quem nós servimos. E aquele a quem nós servimos, ele sempre tem a visão completa de todo o mapa das nossas vidas e das circunstâncias à nossa volta. Então há pontos na caminhada que se tornam impossíveis para nós, mas não são impossíveis para o nosso Deus. Amém? Porque quando eles disseram para Davi: aqui você não entra, queridos, num momento, se de uma lembrança, não sei te dizer, mas uma coisa eu sei, algo aconteceu, e de repente Davi, pelo Espírito Santo, algo veio na memória dele: peraí, existe uma forma de alcançar aquela cidade, existe um meio de derrotar esse exército forte, de penetrar naquela cidade. E Davi se lembra então do canal das águas. Havia um túnel que dava acesso até a cidade. E segundo alguns estudiosos, um túnel que foi construído pelo rei Ezequias para bombear água para dentro de Jerusalém, a fim de que pudesse estar abastecida diante dos ataques e cercos impostos por algumas nações inimigas. Não sei se lendo, pode ter sido, mas eu prefiro acreditar que Davi, como sempre andou debaixo da dependência de Deus, o Espírito do Senhor disse: é possível. Assim como muitas vezes diz para você: é possível, você diz: não é. E Deus diz: vai dar certo, você diz: não vai. Deus fala para você: tem como, você fala: não tem. Porque Deus está vendo aquilo que eu e você não conseguimos ver. E Deus já estava vendo que havia um canal de acesso, um caminho para acessar aquela cidade. De repente, bum! Isso veio na mente de Davi. Ele falou assim: existe um meio. Davi recebe uma estratégia celestial pelo canal das águas, um caminho escondido que o inimigo não conhecia. E por esse caminho secreto, ele conquista aquela localidade, conquista a fortaleza dos Jebus, conquista aquele local, e aquele local se torna, né, a fortaleza de Davi, se torna a cidade de Davi, o lugar da adoração, a cidade do grande rei. Aleluia! A Bíblia é assim, queridos. A Bíblia, ela é cheia de contrastes, mostrando as impossibilidades diante daquilo que os nossos olhos veem, mas ao mesmo tempo, da perspectiva de Deus, mostrando que é possível. Deus é um Deus que está acima de todas as coisas, e Deus é um Deus que quer nos guiar nos mínimos detalhes as nossas vidas nessa caminhada. Você crê nisso, meu irmão? Você crê? Aleluia. Vai lá, responde para mim: quantos de vocês já viveram ou estão vivendo algumas impossibilidades? Levanta a sua mão. Eu levantaria as mãos e os pés, porque as impossibilidades são tantas, mas você serve um Deus sobrenatural, amém? Diga assim para alguém ao seu lado: o seu Deus é o Deus do sobrenatural. Não me ajuda a pregar nessa manhã, coloca um pouquinho mais de ânimo na sua voz aí. Poxa, lá no Canadá eu entenderia, menos 31, aqui o negócio está gostoso, irmão. Olha, hoje vai bater 29, vai dar até para pegar praia aqui nessa Orlando hoje. Você quer me ajudar a falar assim: o seu Deus é o Deus do sobrenatural. Aleluia! Agora, queridos, fazendo um paralelo com aquilo que Jesus nos apresentou, eu não consigo
enxergar essa passagem a não ser dessa maneira aqui, porque quando eu penso nesse canal estratégico, quando eu penso nesse canal das águas, quando eu penso nessa jogada de mestre de Davi, mas inspirado pelo Espírito Santo para que pudesse conquistar Jebus, o entendimento que me vem claro à mente hoje, olhando para as nossas limitações e os recursos que Deus colocou disponíveis para nós, o que me vem à mente assim de forma tão clara, exatamente os recursos disponíveis na pessoa do nosso poderoso amigo Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo de Deus. Eu no meu coração entendo claramente que esse canal das águas, se você me perguntasse o que isso pode representar para nós hoje, pastor, né? Esse canal das águas, essa estratégia, esse meio de acessar os lugares difíceis, de acessar as vitórias, e muito mais do que vitórias, acessar o que Deus tem para as nossas vidas. O que seria esse canal hoje? Esse canal, ele é o Espírito Santo de Deus. Andar totalmente debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus. Quem anda debaixo da dependência do Espírito Santo, meu irmão, tome fé, tome posse pela fé sobre isso nesta manhã. Quem anda debaixo da dependência do Espírito Santo conquista territórios que homem natural, que mentes natural jamais alcançarão. Aleluia! Porque existem territórios espirituais que só podem ser conquistados pelo poder do Espírito Santo. Fala assim para o seu irmão: há territórios sobrenaturais que só podem ser conquistados através do poder do Espírito Santo. Aleluia! Queridos, quando eu posso falar isso para você com propriedade, quando eu olho para aquela igreja hoje ali na cidade de Oroa e eu vejo aquela moçada se convertendo, muçulmanos sendo alcançados, gente, isso só é possível porque tem hora que esgota o argumento, esgota a nossa capacidade. Isso só é possível através da graça e do favor do Espírito Santo, que é esse poderoso recurso que Deus deixou para as nossas vidas aqui, e nós precisamos lançar mão desses recursos, assim como Davi lançou mão de uma estratégia sobrenatural para desapossar os jebuseus. Nós precisamos lançar mão dos recursos que Deus tem colocado à nossa disposição, para que nós conquistemos aquilo que aos nossos olhos é impossível. Amém? Davi não venceu aquela batalha usando as estratégias de guerra que costumava usar, mas foi pela estratégia que veio do alto. Isso me faz lembrar o que está escrito lá no livro de Zacarias, quando eles estavam dando a contribuição na restauração do templo, e Zorobabel chegou diante, que era o governador responsável em administrar a construção, e ele chega diante daquele templo completamente destruído, e Zorobabel está assustado diante dos desafios e tantos recursos que ele precisaria, e sem recursos suficientes para restaurar o templo. E aí a voz do Senhor vem através do profeta dizendo: ei Zorobabel, você está preocupado, eu te entendo. Você não tem recurso, eu também te entendo. E lá no versículo 6, a profecia, a palavra do Senhor veio para Zorobabel: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Declara assim comigo: mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Declara para alguém ao seu lado: não na sua força, não no seu braço, não na sua capacidade, mas pelo Espírito de Deus. Aleluia! Porque quando nós nos estribamos na nossa capacidade, eu não estou querendo dizer que não há coisas que você não possa fazer através da sua capacidade, mas se você sabe aonde os seus recursos terminam, você sabe onde as suas condições terminam, é aí que nós precisamos depender. Não é fácil depender de Deus, mas a dependência de Deus é o melhor lugar onde nós podemos estar. Amém? Como eu disse, porque há conquistas que a inteligência humana, a força natural, o esforço pessoal consegue, você pode fazer uso disso. Mas existem outras
que só serão possíveis através do poder do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo conhece canais invisíveis, caminhos sobrenaturais que nos levam à vitória. Amém? Quem quer conquistar o território das promessas e alcançar níveis mais altos em Deus, precisa aprender. Estou falando de mim. Precisamos aprender a andar pelo caminho das águas. Em outras palavras, nós precisamos aprender a desenvolver intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Não é um direito para poucos. Esse é um direito para todo aquele que é filho de Deus. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo está à disposição para que você possa usufruir dos recursos que Deus quer trazer sobre a sua vida. As maiores vitórias, elas vão acontecer primeiro lá no seu secreto, onde ninguém te vê. Mateus 6,6, a palavra do Senhor declara: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ora ao seu pai que está em secreto, então o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Esse canal não era um canal bonito. Eu me lembro que quando estive lá em Jerusalém, você chegou aí lá, Paulino, na entrada daquele acesso para Jerusalém? Não. Eu me lembro que o guia nos levou nesse local que dava acesso, e alguns amigos, eles até arriscaram entrar um pouquinho, mas era um negócio bem estreito, bem úmido, e eu não tive a coragem de entrar mais fundo naquele negócio, porque dava até um pouco de medo. E na verdade, esses momentos que você gasta a sós com Deus, que você reserva para estar com o Senhor, vamos ser sinceros, não é confortável, não é não? Olha para mim aqui, gente, se você se colocar lá, ó, de joelho aqui, 5 minutos, 10 minutos, o negócio começa a ficar desconfortável, começa a ficar difícil. Ainda mais se você está orando em línguas. Você crê na oração em outras línguas, sim ou não? Irmão, você está lá e você está orando e parece que a sua mente de repente quer te confrontar, dizer: o que você está fazendo? O que você está orando? Por que você está orando dessa forma? Isso não é confortável, não é gostoso. Mas enquanto você está lá, com seus joelhos cravados e clamando ao Senhor, preste bem atenção, algo está sendo gerado nas regiões celestiais, algo está acontecendo, meu irmão, algo está sendo construído. Deus está usando aquele negócio para se mover de forma sobrenatural que você não faz ideia. Enquanto você está lá sobre os seus joelhos, você precisa crer que Deus está deslocando anjos norte a sul, leste a oeste, e de alguma maneira trabalhando a seu favor. Não é simplesmente uma palavra de encorajamento para você, não é simplesmente uma palavra de vitória, mas é uma estratégia bíblica real. Quando nós nos colocamos sobre os nossos joelhos e começamos a clamar a Deus, Deus começa a se mover de alguma forma, meu irmão. Eu quero te desafiar em nome do Senhor Jesus, seja 5 minutos, comece com 5, depois vai para 10, vai para 15, vai para meia hora, mas estabelece um prazo, um período para você estar diante do Senhor, porque esse é o canal que vai te levar a ver, a enxergar e entender o sobrenatural de Deus, e vai te permitir acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Você crê que Deus tem algo especial para a sua vida, sim ou não? Sim. Aleluia. Aleluia. Então, se você crê, meu irmão, se você crê, meu irmão, essa é a sua hora de acessar esse canal. Aleluia, é a sua hora de acessar esse canal e dizer: eu quero viver, não somente viver, mas eu quero conquistar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Olha para mim um instantinho aqui. Os jebuseus, eles traçaram uma linha e disseram: Davi, daqui você não passa. E humanamente era quase que impossível conquistar aquela cidade. Mas Deus tinha uma estratégia, Deus tinha um meio.
E eu vim aqui exatamente nessa manhã para te falar que aqui as coisas impossíveis que estão diante de nós, que na nossa força nós não conseguimos avançar e conquistar, em Deus nós conseguiremos ir muito mais longe. Qual é a linha de limitação que o inimigo colocou diante de você? Quais são os limites que ele estabeleceu e disse, daqui você não passa? E infelizmente muitas vezes nós aceitamos essas limitações, dissemos, olha, realmente vai ser difícil, não tem como, eu não consigo passar daqui para lá. Mas se nós entendemos que servimos a um Deus vivo, um Deus de impossibilidades, Ele vai nos fazer chegar muito mais longe, porque Ele é o Deus que tem prazer em conduzir os seus filhos a outros níveis e vitórias maiores. Irmãos, eu já contei esse testemunho para vocês, mas deixa eu repetir novamente. Em 2015, quando nós estávamos no dilema, eu e a Adriana conversando sobre o Canadá, e no coração da Adriana a coisa estava começando a se resolver, eu comecei a entrar num desespero. E principalmente quando Deus falou comigo, olha, eu vou enviar a sua família para o Canadá. E tem um detalhe, essa igreja que você vai começar não vai ser em português, você vai começar em inglês. Eu falei, impossível. Impossível porque eu não sei nem pedir cachorro quente, né? Sanduíche. Eu falei, Deus, não tem como. Eu não tenho como começar essa igreja em inglês. E o Espírito Santo me disse, se você começar a estudar, eu vou te ensinar a falar inglês. Eu vou te ajudar a falar inglês. Eu estou no processo ainda, irmão, mas olha, tô dando umas pregadinhas. Estou dando umas pregadinhas, umas pregadinhas no inglês. E aí, querido, olha, e o povo está dizendo que está entendendo. Eu falei, deve ser o Espírito Santo falou. Eu estou ensinando eles também. Irmãos, eu coloquei todas as minhas limitações, porque literalmente o inimigo traçou uma linha dizendo, daqui você não passa. E Deus me disse, se você depender de mim, você não somente vai passar, mas vai conquistar e alcançar aquilo que eu tenho para a sua vida. Nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, eu quero te desafiar, meu irmão, para que você possa romper com todas as linhas de limitações na sua vida espiritual, no seu casamento. Eu não sei qual é a área que você está sendo literalmente limitado por um pensamento, por uma ação, seja o passado, seja uma ação infernal, eu não sei o que está te limitando, mas nessa manhã, em nome de Jesus, você quer romper essas linhas de limitação, meu irmão? Aleluia. Fala assim para alguém ao seu lado, existe um canal, o canal das águas. Você pode ir mais longe. O Senhor te chamou para ir mais longe. Aleluia. Eu nesta manhã, antes da gente terminar esse culto aqui, o Paulinho falou que 1:15 é hora de terminar. Antes da gente terminar esse culto, irmão, eu quero te desafiar a orar como você nunca orou antes na sua vida, e declarar, hoje é o dia que eu vou romper, eu vou chutar todas as limitações à minha frente. Você vai fazer isso pela fé, meu irmão, e vai fazer isso com toda a convicção. Pastor, mas eu não tenho capacidade fisicamente, humanamente, financeiramente. Não. Primeiramente você vai dar um ato de fé. Você vai fazer como Davi. Olha, aqui você não entra, Davi disse, mas existe um canal. E na medida em que você começar a se dispor, Deus vai te levar a viver. Pode ser que você não viva aquilo que você quer, mas Deus vai te levar a viver aquilo que Ele tem para você. Eu creio que aquilo que Deus tem para você é melhor do que aquilo que você deseja viver. Quantos creem que os planos de Deus são melhores? Quantos creem? Aleluia, irmãos. Querido, o Canadá não era muito longe a opção da minha esposa. Pensa numa mulher que não gostava de frio. Embora cresceu numa cidade fria, não gostava de frio. Quando nós chegamos no Canadá, em Toronto, a minha esposa, ela não dirigia de jeito nenhum, meu irmão. Queridos, veio o primeiro inverno. Eu nem estava lá, estava no Brasil. Ela estava sozinha com os garotos lá no Canadá. Mas veio nevou mais de 30 centímetros de neve em 2019, né, Adriana? Aliás, isso 2019, dezembro de 2019. A primeira neve que você pegou foi em outubro de 2019. 2019. Irmão, eu não vou falar que ela odiava, essa palavra não é legal.
Mas é quase que ela odiava. É um negócio parecido com isso. Irmãos, pensa numa mulher que ama o inverno. Pensa numa mulher que gosta de dirigir na neve, aventura. Quando está nevando, ela fala, me dá aqui a chave do carro. E ela vai, eu vou só do lado assim, orando. Irmãos, eu durmo com a minha esposa dirigindo. Ela pega o carro de Ottawa até Toronto, são 400 quilômetros. 400 quilômetros, 5 horas. Ela pega o carro, irmãos, eu ronco, eu babo, neve caindo, e ela dirigindo e rindo. Eu falo, meu Deus do céu. Eu não falo para ela que eu tenho medo, mas não falava. Deus levou ela a romper todas as limitações. Algumas pessoas disseram para ela, não, mas é porque é o seu primeiro inverno. Veio o primeiro inverno, aí veio o segundo, não é porque é o seu segundo inverno. Veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto, veio o sétimo. Eu falei, e aí, Adriana, continua amando o inverno, continua amando a neve. Amor, mesmo menos 25, mesmo menos 25. Aleluia, abre as tuas mãos. Olha para mim aqui. Vamos romper os limites nesta manhã, querido. Vamos romper os limites. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Cadê o nosso menino ali Daqui a pouco já achamos Samuel com todo mundo aqui. Abra as tuas mãos. Declara assim comigo. Deus, olha bem para mim. Deus, eu preciso da tua graça para romper os limites. Eu preciso da tua graça para encontrar esse canal que vai me levar a acessar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nesta manhã é só um ensaio, mas eu estou aqui para ensaiar com você, mas eu estou aqui para dizer, olha, faça isso hoje, faça isso amanhã, faça isso depois. Eu sei que o Deus que me levou a quebrar as minhas limitações, Ele também vai te ajudar, querido. Aleluia. Deixa eu confessar algo para você, irmão, com toda humildade. Hoje tem hora que eu gosto de pregar mais em inglês do que em português, porque Deus colocou um amor por aquela língua, um amor que você não faz ideia. E aí eu fico olhando há 7 anos atrás, 8 anos atrás, irmãos, só entre nós, você vai entender o que eu vou falar. Na hora que eu começo a ver os meus vídeos pregando em inglês, dá um orgulho santo, irmão. Eu falo assim, meu Deus, quem que é esse cara pregando em inglês aqui? Eu falo, meu Jesus amado. Mas eu sei, e eu falo isso para dar toda a glória para Ele, todo o louvor para Ele, porque foi Ele quem me levou, que me mostrou o caminho das águas, dizendo, olha, o inimigo traçou uma linha aqui, dizendo, daqui você não passa, mas Deus me mostrou o canal de acesso, onde nós podemos acessar o favor de Deus. Eu sinto nesta manhã, queridos, que muitos de vocês, alguns de vocês aqui, você está literalmente parado diante de algumas limitações e a sua mente já aceitou aquela condição. Isso tem trazido tristeza e frustração. Mas nessa manhã, para a glória de Deus, eu quero te convidar, é uma manhã profética, a dizer, hoje chega, eu vou romper com todas essas limitações, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Mas pode ficar tranquilo, porque você não vai fazer isso sozinho. Não é na sua força, mas é na força do Senhor. Aleluia. Debaixo da autoridade de Deus. Jesus, quando estava com os seus discípulos e disse para eles que voltaria para o Pai, os discípulos ficaram desesperados, chocados, achando que ali seria o fim. E Jesus, ele diz, olha, não, vocês não estão entendendo, vocês não vão ficar sozinhos aqui, eu não vou deixar vocês órfãos aqui. E lá nos versículos 12 a 14 de João 16, ele diz, olha, tenho ainda muito que dizer,
mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, está falando do Espírito Santo para eles e para nós, quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Não falará de si mesmo. Qual o seu nome, irmão? Gustavo. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, sua esposa. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, quando Ele vier, Ele vai anunciar para vocês aquilo que Ele ouviu na glória. Seu nome, querida. Queridos, então pensa, Deus tem algo na mente sobre vocês. E a Bíblia diz que veio alguém que conhece a mente de Deus, e Ele quer comunicar para vocês exatamente aquilo que Deus tem em mente acerca da vida de vocês. Então, vales que de repente vocês estão vendo a impossibilidade diante dos olhos de vocês, o Espírito Santo está dizendo: não, mas eu quero comunicar para eles, eu quero dizer para eles que aquele vale, eles vão conseguir romper aquele vale. Eu quero animar vocês nesta manhã no nome do Senhor Jesus. Gustavo, né? Gustavão, cara, você é um cara forte, mano. Deixa eu dizer algo para você. Se levante como um guerreiro, porque o Senhor está vindo a teu favor, meu irmão. Olha bem nos meus olhos. Eu vou te falar com firmeza e você vai entender o que eu vou te falar. Deus não te abandonou, meu irmão. O Senhor não te abandonou. E muito mais do que isso, Ele está vindo com reforço, Ele está vindo com ânimo, Ele está vindo com recursos, Ele está vindo com renovo sobre a sua casa, sobre o seu casamento e sobre a sua família. O Senhor está te dizendo nesta manhã, é uma manhã que Ele te chama para romper com todos os limites, e para que você possa se levantar na sua casa e chamar a sua família e dizer: vem comigo, porque chegou a nossa hora. E o Espírito Santo vai sussurrar no seu ouvido, querido, coisas que você não sabe, mas que o Espírito Santo sabe, que está no coração de Deus. A sua casa está no coração de Deus, a sua família está no coração. Deus não esqueceu de você, rapaz. E Ele está vindo sobre a sua casa, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. O tempo de cantar e glorificar está chegando. E a partir de agora é hora de vocês começarem a dizer: Deus, nós glorificamos o teu nome. Cara, preste bem atenção. Amanhã você vai estar orando e você vai estar bradando. Você não vai ver nada, mas não se preocupe, porque fé não diz que você tem que ver. Fé diz que você tem que acreditar, meu irmão. Aquilo que você vê não é fé, porque você está vendo, já aconteceu. Mas aquilo que você não vê, isso é fé. E essa é a fé que Deus está impulsionando dentro de você. Esse tipo de fé, que na verdade é o tipo de fé que só vai trazer à existência aquilo que Deus já determinou sobre a sua casa. Abra as tuas mãos. Portas abertas sobre a vida de vocês no nome do Senhor Jesus. Eu declaro nesta manhã para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo da verdade que o mundo não vê. Aleluia. Quando Ele vier, Ele vai nos trazer e nos fazer entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Querido, fica comigo aqui. Eu não quero extrapolar, não quero passar do tempo, mas eu quero repartir com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu falei: Paulinho, eu vou dar uma passeada aí, mas eu acho que eu tenho uma palavra para dar uma pregadinha na tua igreja aí, Paulinho. Se você quiser, eu vou pregar essa palavra aí. E eu sei que Deus te trouxe aqui nesta manhã para ouvir esta palavra, de que existe um canal estratégico, existe um canal das águas chamado Espírito Santo, e esse canal vai te levar a acessar o outro lado e tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Romanos 8,16, a palavra diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas um dos versículos clássicos que eu gosto, quando fala sobre essa atuação do Espírito Santo, está aqui em 1 Coríntios capítulo 2, de 9 a 12, que diz: Todavia, como está escrito, declara assim comigo: aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Olha para alguém e fala assim: aquilo que olho não viu,
ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Deixa eu perguntar para você, irmãos. Tem coisa na Bíblia que eu entendo que é interpretativo. Mas querido, mas esse negócio aqui não é interpretativo. Está claro. Está claro. Porque está falando exatamente do que Deus quer manifestar a cada um de nós. E coração nenhum concebeu. Essas são as coisas. Declara assim comigo. Essas são as coisas que Deus preparou para quem, irmãos? Para quem que Ele preparou? Para quem que Ele preparou? Quantos que amam a Deus aqui? Quantos amam a Deus aqui? Irmãos, a palavra está dizendo que essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Então tem um tesouro escondido em Deus. E o Espírito Santo sabe onde está esse tesouro. O Espírito Santo sabe que tesouro é esse. Ele sabe o que está no coração de Deus, o que Deus reservou para a sua vida e para a minha vida. Irmão, olha bem para mim, irmãos. Se você falasse comigo lá em 2000 e eu vou para uma realidade mais possível. Mas se você falasse comigo quando eu estava lá em Guarapuava, no final de 93, começo de 94, se você dissesse para mim: ei, cara, um dia você vai pastorear no Canadá. Eu falei: você está louco, rapaz? Nunca. Queridos, mas aquelas eram as coisas que Deus tinha preparado para minha casa. Aleluia. Eu fico vendo hoje aquela garotada pastoreando e pregando, e falo assim: meu Deus do céu, nem nas minhas melhores perspectivas, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso. Mas era algo que Deus já havia sonhado. Eu vim aqui para despertar a sua fé. Eu vim aqui para te ajudar a sair dessa zona de limitação que o inimigo tenta te colocar muitas vezes. Irmãos, quando eu olho para aquela igreja, 27 nações representadas. Só da África nós temos em torno de quase 9 nações. Acho que tem mais de 9 nações representadas só da África. Depois da América Latina tem Argentina, tem Colômbia, tem Peru, tem Venezuela, tem Porto Rico, tem Cuba, tem... O que mais, Adriana? São mais de 9 nações representadas, 9 da África e da América Latina, canadense, americano. Eu falo assim: meu Deus do céu, que coisa! Eu sei que aquele negócio não tem a ver comigo, tem a ver com o que a palavra diz. Coisas que olhos não viram, ouvidos não viram, nem chegou ao coração do homem. Mas eu também preciso ser sincero, porque na minha pouca fé eu ousei crer naquilo que a Bíblia diz, quando ela declara: porém, essas são as coisas que Deus revelou a nós. Fala assim comigo: que Deus revelou a nós. Mais uma vez, que Deus revelou a nós pelo Espírito Santo. Aleluia. Olha o que Paulo diz: porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Agora, olha o que ele conclui dizendo aqui sobre esse pensamento: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, declara assim comigo, o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça.